Metropolitana de São Luís, a decisão da Justiça vai manter o bloqueio total até o próximo dia 17. Você vai ver também. Preso homem suspeito de ameaçar juiz que decretou o bloqueio total. Hoje, 12 de maio, Dia Internacional da Enfermagem. Mais de 130 enfermeiros já foram infectados pela Covid-19. 2 pessoas morreram. As lutas e desafios desses heróis que estão na linha de frente no combate à pandemia. E ainda, histórias de quem venceu o novo coronavírus. O Maranhão ultrapassou a barreira das 400 mortes pelo novo coronavírus. Nós já vamos aqui acompanhar no telão o relatório da Secretaria Estadual de Saúde, em que mostram casos confirmados, 8.526 casos, número de suspeitos temos 5.192, número de recuperados 1.806 e número de mortes 423 mortes. Número de casos descartados, 8.558. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, o Maranhão já possui 690 profissionais de saúde infectados pelo novo coronavírus. Desse total, 624 se recuperaram, mas infelizmente 12 morreram. Profissionais que morreram arriscando as próprias vidas, como você acompanha aqui em nosso painel. Bom, e esses profissionais que eram enfermeiros, hoje, 12 de maio, é o Dia Internacional da Enfermagem. Essa data nunca foi tão emblemática quanto este ano. Homens e mulheres que tanto se dedicam diariamente para salvar vidas, hoje nós chamamos de heróis. Heróis que muitas vezes não têm nome e nem sobrenome, mas que fazem de tudo, se arriscam para ajudar as milhares de pessoas infectadas pela Covid-19. Os profissionais da saúde são alguns dos que não pararam nessa pandemia. Quem está com os sintomas e procura hospitais tem o primeiro contato com os enfermeiros. A data de hoje, 12 de maio, foi separada para lembrar a importância desses profissionais. Mas, diante do cenário que vive o país e o mundo, a categoria tem motivos mesmo para se preocupar. Segundo dados do Conselho Federal de Enfermagem, no país, 75 enfermeiros morreram por causa da Covid. No Maranhão, de acordo com o Corém, 130 estão afastados com suspeita da doença. 60 foram confirmados. 2 profissionais morreram. Atualmente no Corém, a gente tem um canal de ouvidoria e muitas denúncias a gente está recebendo. Com relação à pandemia, as maiores denúncias que a gente recebe aqui é com relação à ausência de EPIs ou então os equipamentos de proteção individuais estão sendo disponibilizados, mas que não têm uma boa qualidade e que não está protegendo esse profissional. E isso vai refletir diretamente no adoecimento desses profissionais. Outra estratégia é uma planilha elaborada pelo Conselho e aplicada pelo Ministério Público do Trabalho para controlar a entrega desses EPIs. Nós elaboramos uma planilha de controle da entrega desses equipamentos de proteção individual, onde o gestor da unidade, na entrega desses equipamentos, ele vai preencher a planilha e o profissional vai dar essa planilha como recibado. O Corém, ele não pode implantar, instituir essa planilha nos hospitais, mas com a parceria do Ministério Público do Trabalho, nós elaboramos essa planilha, discutimos essa planilha e essa planilha está sendo instituída pelo Ministério Público do Trabalho em alguns estabelecimentos de saúde. O critério que a gente usou, nesse início foi os estabelecimentos que tinham maior número de denúncias. Os enfermeiros estão em todas as áreas da saúde. Da atenção básica à alta complexidade e também atua de forma empreendedora. São diversas especialidades, a nefrologia, a terapia intensiva, a oncologia, os cuidados com a criança, a prevenção de agravos, a auditoria. Existe um leque de oportunidades para aquele que deseja ser o protagonista do cuidado. Por isso, neste tempo de pandemia, no lugar de celebração, um apelo por uma postura mais responsável de todo mundo. Gestores, eles possam olhar os nossos profissionais não como super-heróis,
mas que eles possam olhar os nossos profissionais como seres humanos que têm família, que têm uma casa, que têm uma vida própria, que têm sentimentos, que têm emoções e que, a partir desse momento, possam disponibilizar o mínimo de condições para que esse profissional possa desenvolver o seu trabalho. E nesse 12 de maio, temos certeza que esses profissionais da saúde, que eles mais desejam não é apenas abraços e reconhecimento, mas também condições de trabalho, leitos e equipamentos de proteção individual para lutar contra essa pandemia. Essa pandemia do novo coronavírus trouxe sérias consequências para a economia, consequentemente, ao turismo também. Viagens, passeios, hospedagens, está tudo parado. Diante dessa situação, muitos profissionais estão passando necessidade, principalmente guias turísticos. A Secretaria de Estado do Turismo está entregando cestas básicas para tentar amenizar toda essa situação. Explorar as belezas do Maranhão, por enquanto, ainda não é o recomendado. O número crescente de infectados pelo novo coronavírus impôs o adiamento de muitas viagens. E a imagem de deserto agora faz tanto sentido. Até porque os serviços não essenciais estão proibidos, segundo o decreto do governador Flávio Dino. E os impactos da pandemia atingiram diversos setores. O turismo é um deles. Quem vive de apresentar aos visitantes as belezas naturais e arquitetônicas do estado sente as consequências. São centenas de artesãos que vendiam os produtos, pilotos de lanchas, condutores de veículos e os guias, que ficaram praticamente sem renda. Para reduzir os efeitos negativos sobre milhares de famílias que dependem da presença dos visitantes, a Secretaria de Estado de Turismo fez a distribuição de mais de 800 cestas básicas. Aproveito essa oportunidade para agradecer ao Governo do Estado, através da Secretaria de Turismo, em especial ao secretário de Turismo Catulé Júnior, pelo apoio dado aos guias de turismo do Maranhão nesse momento de pandemia, onde todos os guias estão parados, sem trabalho, né? E fomos agraciados por esse projeto, né, que é o Instituto de Encantos, que é uma oportunidade, né, dos guias contarem história de vários pontos turísticos e polos turísticos do Maranhão e também pelo apoio da doação da cesta básica a esses guias. Os trabalhadores beneficiados atuam nos polos de São Luís, Barreirinhas e os Lençóis Maranhenses. Em ações como esta, coordenada pela Setur, juntamente com os municípios maranhenses, para que o turismo do Maranhão vença a luta contra a Covid-19. E tem outras campanhas para continuar incentivando a vinda de turistas. Nas redes sociais, o Maranhão Terra de Encantos foi criado para divulgar os atrativos do estado, com fotos convidativas. Além disso, o espaço abre para comentários sobre as experiências vividas aqui e que deixaram muitas saudades. Quem conheceu pode também publicar as imagens e marcar com a hashtag Eu no Maranhão. A proposta é para que, quando a pandemia passar, o setor volte com força total. E, como sempre, o Maranhão estará pronto para receber todos de braços abertos. A seguir, lockdown prorrogado na região metropolitana de São Luís. Um instante só. Já estamos de volta e o lockdown, o bloqueio total, vai ser prorrogado na região metropolitana de São Luís. A informação é do juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, juiz Douglas de Melo Martins. Esse bloqueio total, que terminava na quinta-feira, agora vai se estender até o próximo domingo. Os detalhes com o repórter Jairo Martins. Em uma audiência feita por videoconferência convocada pela Justiça, participaram membros do Ministério Público e também dos governos estadual e também das prefeituras dos municípios da região metropolitana de São Luís. Na reunião virtual, chegou-se ao acordo de prolongar o lockdown até o próximo domingo. O juiz Douglas de Melo Martins, que coordenou os trabalhos, falou sobre essa decisão. Inicialmente, Estado e os municípios fizeram um relato de todas as providências que foram adotadas para o cumprimento da decisão judicial
depois o Ministério Público pediu que outras informações fossem apresentadas. Nenhum requerimento foi feito por nenhuma das partes para que o lockdown fosse prorrogado. Ou seja, em condições normais, o lockdown encerraria já na próxima quinta-feira. Eu propus que fosse prorrogado ao menos por mais alguns dias, até o próximo domingo, para que nós nos aproximemos do que tem sido noticiado como possível ciclo do vírus, ou seja, aproximadamente 2 semanas. E, ao mesmo tempo, para dar tempo de chegar cada informação que foi pedida pelo Ministério Público e assim nós tenhamos condições de embasar melhor futuras decisões. De qualquer forma, ficou estabelecido que, se nenhum requerimento for formulado, o lockdown encerra no próximo domingo e as medidas, eventualmente, as medidas restritivas que serão adotadas daqui por diante pelo Estado e pelos municípios, dependerá exclusivamente daquilo que for a opinião dos técnicos destes mesmos entes da Federação, que serão consultados antes da definição dessas medidas restritivas que seriam adotadas. Jairo Martins, para o Jornal da Guará. E a polícia prendeu um homem suspeito de fazer ameaças ao juiz Douglas, autor do decreto de bloqueio total na região metropolitana de São Luís. Edson Douglas Oliveira vinha sendo investigado pela Polícia Civil do Maranhão desde o final do ano passado, quando começaram as ameaças de morte contra o juiz Douglas de Melo Martins. Mas foi por conta da decisão de decretar o lockdown em São Luís que as ameaças levaram à prisão do homem, que é maranhense, mas trabalha como vigilante em Curitiba. Descobrimos de onde o perfil estava mandando essas ameaças, que era da cidade de Curitiba, Paraná. E agora, numa nova decisão do juiz, acerca da decretação do lockdown, ele passou a receber as mesmas ameaças vindas do mesmo perfil. E então nós representamos pela prisão preventiva do autor e por busca em 2 endereços na cidade de Curitiba. Foi solicitado apoio à Polícia Civil do Paraná para que desse cumprimento ao mandado de prisão e aos 2 mandados de busca. O juiz tornou as ameaças públicas na semana passada. O homem preso foi interrogado na tarde desta terça-feira em Curitiba, no estado do Paraná. E, a depender da necessidade da justiça, pode ser transferido aqui para São Luís. Ele deve responder pelos crimes de coação no curso do processo e também por ameaça. As 2 penas somadas podem chegar a 4 anos de detenção. Ele está sendo interrogado nesse momento pela Polícia Civil de Curitiba, do Paraná. E nós estamos aguardando o conteúdo desse interrogatório e também analisando a possibilidade da transferência dele para cá, que pode aí ter óbices em razão da pandemia. Então a gente está vendo se é necessário, se é realmente necessário essa transferência dele para cá, se há mais envolvidos nesse crime e descobrir se ele estava sozinho, se é algo que partiu deliberadamente apenas dele, ou se tem alguém por trás, algum movimento, enfim. Nós estamos analisando tudo isso para poder deliberar acerca da remoção dele para cá ou não. A aproximação do presidente Jair Bolsonaro da bancada do Centrão no Congresso Federal pode beneficiar alguns deputados maranhenses que estão de olho nas eleições municipais. Esse é o tema para os comentários de Marcos Saldanha. Muito boa noite a você aí do estúdio, muito boa noite a você aí de casa. Olha, a banca de apostas políticas está em polvorosa. Essa é uma semana indiscutivelmente decisiva no meio político, em especial para o presidente Bolsonaro, oposição e aliados. Por quê? Vamos ver só. Se o presidente Bolsonaro for aberta a investigação, foi permitida a investigação, o que pode resultar inclusive no afastamento dele na Câmara de Deputados por até 180 dias, esse é um desgaste que pode ser incontornável
Com isso, a oposição se fortalece em pleno ano de eleições municipais, que ainda que tenha o adiamento, ainda que as convenções sejam feitas de modo virtual, ou até mesmo as eleições sejam feitas de uma forma completamente diferente, elas devem acontecer ainda esse ano, e a gente sabe que as eleições municipais elas formam uma base profunda para as eleições de daqui a 2 anos, que na verdade continuam muito em pauta. Por outro lado, se Bolsonaro conseguir sair ileso, o Centrão, que está dando agora toda a sustentação para esse governo, sai extremamente fortalecido. Nós estamos falando de um investimento de bilhões do governo para o Centrão, que vai poder usar livremente. Partidos como Republicanos, como o PL, por exemplo, como o PP, como o PSD, estarão abonados, terão campanhas milionárias dos seus candidatos a prefeitos. Um grande presente para candidatos aliados a Josimar de Maranhãozinho, a Edilásio Júnior, por exemplo, são alguns dos nomes aí que podem tirar toda a vantagem, estão apostando tudo aí nessa manutenção do presidente. Bom, além disso, a gente precisa considerar uma outra situação que pode ser o fiel da balança. O jornalista Ricardo Capelli lembrou em seu artigo, nesses dias, que no caso da Revolução Francesa, a gente precisa levar em conta que na Revolução se cortaram muitas cabeças. Primeiro dos opositores, depois dos próprios aliados. E quando não haviam mais cabeças entre opositores e aliados, não restou nada senão ser cortada a própria cabeça. Em que medida isso não pode acontecer com o atual governo? E outra coisa, não nos esqueçamos, a força que move uma revolução, ou seja, o maior inimigo de qualquer governo, não é nem um aliado traidor e muito menos uma forte oposição, é a fome. Foi a fome o motor da Revolução Francesa, e a fome é o motor de qualquer revolução. E ela pode mudar todo o cenário, inclusive esse que a gente está falando aqui para vocês agora. Obrigado, Marcos Saldanha. No próximo bloco, as histórias de quem conseguiu vencer o novo coronavírus. A gente volta já. Para esta quarta-feira, a Tábua de Marés começa com a baixa-mar às 4h51 da madrugada, com 1,5 metros. Às 10h52 acontece a pré-mar, com 4,8 metros. À tarde, às 5h31, nova baixa-mar, com 1,3 metros. E encerrando às 11h40 da noite, com a pré-mar marcando 4,3 metros. O número de recuperados no Maranhão tem aumentado. A cada pessoa que vence o coronavírus, muita emoção diferente. Só quem enfrentou a doença sabe o quanto é difícil essa batalha. Os repórteres Bel Soares e Fábio Bala foram conhecer algum desses vitoriosos que detalham a emoção de reencontrar a família e poder voltar para casa. Números e pandemia do novo coronavírus. Uma relação impessoal, fria. No Brasil, mais de 160 mil casos confirmados, 11.519 mortes. No Maranhão, quase 9 mil confirmações, 423 óbitos. E estes dados são apenas próximos da realidade, já que os números mudam a cada 24 horas. Mas no contraponto de quem é contaminado e de quem morre, existe o número dos que conseguem vencer a doença. No nosso estado, são 1.806 pessoas recuperadas. A música que vem desta sala sugere um mundo diferente. Para Márcio, músico de profissão, nada mais será igual mesmo. Diagnosticado com Covid-19 aos 42 anos, ele passou 7 dias hospitalizado. Respirou com a ajuda de um catéter, chegou a ter metade do pulmão comprometido com uma pneumonia viral. Foi um dia comum, de rotina normal, depois de deixar a esposa no trabalho, que Márcio percebeu os sintomas mais acentuados da Covid-19. Irritação na garganta, dificuldade para respirar. Logo ele procurou atendimento no centro de testagem da Avenida Beira-Mar. Não conseguiu. Foi então para a UPA do Itaquibacanga.
Lá ficou hospitalizado por 2 dias. Depois foi transferido para o HCI, um dos hospitais de referência para a Covid-19 aqui em São Luís. Foi lá que os primeiros sinais de melhoria começaram a chegar. Logo, teve alta, pôde voltar para casa, mas não trouxe apenas a alegria de estar perto da família. Para Márcio, ele veio também com problemas emocionais. Que problemas são esses, Márcio? Eu percebi, nos primeiros dias que eu estava em casa, que eu entrava em pânico. Eu não podia acompanhar reportagens relacionadas à Covid, que eu olhava o desespero das pessoas, os números crescendo. Toda essa situação me causava um certo pânico. E junto com esse pânico, eu pensava sempre estar tendo sintomas. Ele conta que vai procurar ajuda profissional e que agora prefere ver filmes, séries, tudo para fugir do assunto que ainda impõe medo. A rotina pesada do hospital, vez por outra, era comentada entre os profissionais. Eu não cheguei a presenciar, mas eu ouvi. Eu ouvi as pessoas comentando, fulano de tal do leito tal veio a falecer. Fulano de tal está passando muito mal, vamos entubar ele. Entendeu? Eu sempre presenciava, não olhando, mas ouvindo essas situações lá. E bati o desespero, que a gente pensa na família da gente. A gente pensa que pode chegar a um óbito sem ter como se despedir de ninguém. E isso é desesperador. As histórias de quem consegue superar a Covid-19 se multiplicam e algumas delas têm até coincidências. Atrás dessa porta tem a história de um outro Márcio, que também conseguiu vencer a doença e voltar para casa. A porta que se abre só não é maior que o sorriso da esposa dele ao receber a nossa equipe. E não é para menos. O caso deste Márcio foi mais delicado ainda. Ficou com 80% do pulmão comprometido. No hospital, só respirava com a ajuda de equipamentos. Em casa, ainda sente o cansaço. Então, eu só cheguei com praticamente 20% de chance de vida. E no meu segundo dia, o médico, que com muita falta de ar, queria para me transferir para a UTI. E eu pedi para ele, por favor, não deixe ir para a UTI, que eu vou fazer um esforço de ficar bom. Aí ele me deixou com uma máscara de oxigênio. Mas agora, cercado pela família e na contramão dos que são vencidos pela Covid, Márcio entende que ganhou uma nova chance. Voltou para casa no domingo, Dia das Mães, teve festa, comemoração, mas o alvo não era a mãe da família, não. Pedimos ao músico uma trilha sonora para esta experiência. Estava na ponta da língua e dos dedos também. Uma canção de vitória, para quem agora encara cada dia de vida como uma conquista a ser celebrada. A cada dia vou viver Que bom, né? Assim é legal a gente encerrar o Jornal da Guará com mensagens positivas. Para você, uma excelente noite. Se puder, fique em casa, siga as orientações das legislações sanitárias, dos órgãos fiscalizadores. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã, às 6h30.